O meu nome consta ao longo da CPI, porque fazem pergunta, o assessor do senador, etc. O que eu disse aqui no relatório final, não há nenhuma menção, nenhuma recomendação, nenhuma suspeição, nenhum indiciamento em relação ao meu nome nas conclusões da CPI. Ao longo da CPI eu apareço. Evidente que eu apareço. Porque o Hamilton Lacerda era meu assessor, porque eu era candidato em São Paulo. Então o nome aparece, mas não aparece com nenhum tipo de suspeição. Nessa reunião, que fui eu que divulguei à época, o Oswaldo Vargas, a bem da verdade, não tinha muita informação sobre o mérito do assunto. Ele, como era aqui de Brasília, eu não conhecia o expedito, foi ele que pediu audiência e trouxe o expedito. Quem tinha informações mais detalhadas era o expedito. Qual era a preocupação que eles manifestaram? Uma, que o Vedoin tinha feito insinuações a meu respeito. Não a meu respeito. Ele fala assim, tem um senador de São Paulo que liberou muitas emendas, tal, precisa ser investigado. E eu falei, não se preocupem com isso, porque as emendas que eu liberei são todas públicas, transparentes, não tem nenhuma ambulância fraudulenta em todo o meu histórico de 20 anos no Senado. E eu tenho tudo aqui liberado, não estou preocupado com o que ele pode fazer. Inclusive, o Arthur Virgílio já tinha se manifestado da tribuna, dizendo que era um absurdo aquilo, e não tinha realmente nenhum tipo de procedência. A segunda afirmação dele foi essa um pouco que eu disse aqui, que o Vedoin tinha um esquema muito forte das ambulâncias, que 2/3 desses recursos eram do governo anterior, que estavam jogando a responsabilidade em cima do governo Lula, que esse governo é que desvendou o esquema, que isso já vinha do período anterior e que era importante a gente fazer essa arguição e ir para o enfrentamento no Conselho de Ética. Eu falei, eu sou líder do governo, não vou fazer isso. Você trata na bancada, não é matéria da liderança do governo. Aí ele falou, mas você é candidato? Eu falei, mas eu não vou fazer. Aí eu falei, você quer falar com a líder da bancada? Chamei dele, passei para ela a conclusão, da forma como eu estou dizendo, ela ficou lá 5 minutos no meu gabinete, ficou 10 minutos conversando, passei o resumo, ela falou, eu concordo inteiramente com o Mercadante, isso aqui no ambiente para o Conselho de Ética, não é isso que está sendo tratado, já teve uma CPI, tem o Ministério Público, não vamos lidar com isso. Foi isso que aconteceu, nem mais nem menos. E reafirmo, o Lorenzetti jamais participou dessa reunião. Só perguntar para qualquer funcionário meu, os estatutários, pelo menos, estão aí na casa, e vocês verão que nunca participou e não tinha por que eu não dizer. Fui eu que falei dessa reunião, de livre e espontânea vontade, muito antes, inclusive, da CPI. Disse a verdade, com toda a transparência. Na véspera do depoimento do Vedoin, eu fui procurado sobre esse assunto, nas condições que eu estou falando. Não teve nenhuma tratativa de dossiê, de discussão de dossiê. A discussão era que ele podia me atacar e que nós deveríamos atacá-lo porque tinha envolvimento, esclareceu o episódio. E nós não fizemos isso, só olhar os autos do Conselho de Ética. Nunca fizemos isso, nem lá, nem no plenário, nem na campanha. Nunca fiz. Mas estou aqui explicando. Senador Pedro Taques.